o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei, violência, e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio ou o conflito. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir morada nas suas. Horrível e terrível é. Dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Até aqui, mantenha a Bíblia aberta, e depois nós vamos dar continuidade. O que está acontecendo aqui nesse texto, Marlene? Nós estamos vendo um profeta desesperado por ver a iniquidade de Judá, por ver o pecado se alastrando, a mentira se alastrando, a corrupção sendo vista com bons olhos. E agora essa visão, essa percepção que são para poucos, eu já vou logo anunciando, porque não são todos, nem todos têm essa percepção do erro dentro de uma igreja. Tem pessoas alienadas que não conseguem perceber tamanho erro está sendo passeando e sendo espalhado no meio dos irmãos. Mas Abacuque teve essa percepção, e por ele ter essa percepção, ele se angustiou, ele se desesperou, e aí ele começa essa oração. O primeiro capítulo de Abacuque é uma oração de quem não aguenta mais ver o erro entre os irmãos. Vou beber uma água aqui. Oração de quem não aguenta mais ver a corrupção, de quem não aguenta mais ver a imoralidade. Abacuque começa agora a clamar. E é por isso que a leitura nos diz: até quando, Senhor? A oração de Abacuque é uma oração que ele demonstra um desespero, como se Deus não estivesse vendo nada. Porque Deus não faz nada. E nós estamos, amado, num período que, quando você olha para esse período em que Judá está em total corrupção, talvez na sua ou na minha mente, a gente pode até argumentar e dizer, mas isso foi naquela época. Só que Abacuque está agora enxergando um pecado igual, ou por que não dizer maior, por causa da extensão da quantidade humana, do número dos seres humanos, por causa do crescimento da igreja. Por que não dizer que o que Abacuque estava vendo hoje está pior do que o tempo de Abacuque?
santidade convém ao Senhor. É impossível você ser santo e não ser incomodado pelo pecado. É impossível você ser santo e não se incomodar com aquilo que tem dividido a igreja de Jesus Cristo. É impossível você ser um profeta na qualidade do profeta Abacuque e você não se sentir mal com aqueles que fazem pouco caso de você, com aqueles que falam mal de você por trás, com aqueles que tentam abafar o teu nome e queimar o teu nome diante da sociedade, tentam destruir o teu ministério. É impossível alguém que vive um contexto de santidade não ter essa percepção dentro do reino de Deus. Aleluia! Eu posso dizer que é impossível, mas eu posso dizer que é notório. Pessoas adentro de um ambiente como esse vão embora e não estão nem aí se fulano está pecando, se fulano está no erro, se o pastor está no erro, se as minhas irmãs da mesa de oração estão em comunhão ou não. Quantos adentro de um ambiente como esse balançam os seus ombros e não estão nem ligando, ignorando o fato que o pecado é algo que tem que nos incomodar. O pecado incomodou Jesus, o pecado incomodou João Batista, o pecado incomodou Pedro, o pecado incomodou Ezequiel, Jeremias, Miqueias, Amós, Joel. O pecado incomodou tantos homens de Deus, porque hoje o pecado vai passar desapercebido diante de mim. Porque o pecado eu vou ignorar. Por que eu vou passar a mão na cabeça daquele que está errado? Por que eu vou amaciar o ego daquele que eu sei que está vivendo uma vida de corrupção? Meu Deus. Glória a Deus. Então eu começo a entender que o profeta Abacuque era um profeta Glória a sensível Deus. ao Espírito Santo de Deus. Porque para você clamar, para você chorar, amado, você chorar pelo pecado de alguém que está dando passos largos para o inferno não é para qualquer um. Você se incomodar com alguém que você saiba que está no erro não é para qualquer pessoa. É muito fácil você ver as pessoas louvando tão bonito, pregando tão bonito, mas eu quero ver você chorar e ver que aquela pessoa ela está num comportamento e num contexto histórico negativo diante de Deus. Será que isso tem feito mal para você? Será que você tem clamado para que isso desapareça e que Deus venha ao socorro dessa pessoa? Ou porque não
Mas o clamor de Abacuque é insistente. Até quando? Talvez você esteja vivendo essa oração. Senhor, até quando eu vou ser humilhada por essa irmã? Até quando, Senhor, o pastor não vai me ver? Até quando esse irmão vai falar assim comigo? Até quando eu vou ser perseguida? Até quando essa igreja não vai entender? Quando que essa igreja vai entender que ela precisa ser unida, que ela precisa fazer o que Deus tem mandado fazer? Imagine os clamores que estão sendo feitos diante de Deus. E talvez a gente fale, Senhor, até quando? Será que o Senhor não ouve? Amado, às vezes a gente dá uma de alienada mesmo. Será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não está vendo? Olha o que Ele está fazendo comigo, olha o que ela está fazendo comigo. Ou por que não dizer, olha o que eles estão fazendo com a tua santidade. Olha o que eles estão fazendo dentro da igreja. Olha como eles são lá fora. Olha como Ele tem tratado os irmãos. E aí Abacuque começa a gritar: clamarei eu, Senhor, e tu não escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Ou talvez você diga assim, mas Abacuque é bobo, podia deixar eles andar de qualquer maneira, amado. Igreja que é igreja, salvo que é salvo, santo que é santo, ajuda aquele que está indo com passos largos para o inferno. E quando chega no versículo 3, então a gente já entende que Abacuque achava que Deus não ia fazer nada. Abacuque não entendia por que Deus ficava em silêncio. Eu costumo dizer que o silêncio de Deus machuca muito a gente. O silêncio de Deus, ele é tratável. O silêncio de Deus, ele molda o nosso caráter. O silêncio de Deus nos ensina coisas que a gente nunca iria imaginar aprender com Deus falando conosco. O silêncio de Deus, ele nos mostra que Ele sabe trabalhar da forma certa, da maneira certa. Ele chega no tempo certo. E Abacuque agora começa a entender. Mas porque é difícil, missionária Eliane, você bater na mesma tecla com uma pessoa e você não ver essa pessoa mudar. Nós vivemos um tempo muito difícil para pregar, para dirigir, para pastorear. Ou por que não dizer o tempo mais difícil da igreja na face da terra? Quando a gente estuda a história da igreja cristã, a gente observa muita dificuldade. Mas quando eu chego no nosso contexto da igreja, dessa igreja moderna, eu vejo que a dificuldade é muito maior. Pessoas que não ouvem a palavra de Deus, pessoas que não praticam a palavra de Deus, pessoas que se auto-ensoberbeceram, pessoas resistentes à verdade de Deus. Nós vivemos, amados, num contexto muito complicado de lidar com os crentes. Lidar com o crente hoje é mais difícil do que você lidar com alguém que está lá fora. Porque esse que ouve a palavra, ele não quer praticar. Porque esse que ouve acerca de um Deus que é amor, ele não quer amar. Esse que está aqui dentro ouvindo acerca de um Deus que é perdoador, ele não quer perdoar. Meu Deus. As igrejas estão cheias de pessoas que se dizem crentes, mas não são salvas. Que se dizem evangélicas, mas nunca experimentaram o novo nascimento. Meu Deus.
o que aquele povo estava fazendo com ele. No versículo 13 ele vai dizer: por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Ou seja, a vergonha, a corrupção, o vexame. Esse povo só faz vergonha. Eu sou um profeta e não sou nem respeitado. Só vexame na casa do Senhor. Só escândalo nos ministérios. Só escândalo nos altares. Só escândalo no meio das irmãs, no meio dos irmãos. Só escândalo no meio dos rapazes e das moças que não sabem esperar o tempo certo do Senhor. Até quando, Senhor,
E falar de novo nascimento, missionária Eliane, numa geração como nossa, é complicado. Por quê? Porque as pessoas só querem ouvir o que realmente agrada a elas. Novo nascimento é uma questão real. Não há salvação sem novo nascimento. Meu Deus, aleluia. Aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Você pode até atravessar do portão para dentro da igreja. Você pode fazer parte de tudo dentro dessa igreja. Mas se não houver um novo nascimento, amado, sinto muito. Aqui não é lugar de somente vida ou querer transformação. É necessário entrar, buscar transformação, novo nascimento. Mas isso é loucura para muitos. Acham que só estar aqui dentro é o suficiente, o que não é suficiente. E continuando, ele diz: tem quem suscite a contenda e o litígio, ou seja, o conflito. Aí a gente está falando dos barraqueiros das igrejas, os contendeiros da igreja, que fala sem pensar, se vai magoar, se vai ferir, se ofende mesmo, ofende o outro, cria contenda, divisão com uma facilidade. Enquanto não derrubar, a pessoa não desiste. É o contexto de Abacuque. E Abacuque começa a dizer isso: Senhor, eu estou vendo diante de mim pessoas que amam contenda, suscita contenda, suscita conflito. Tem um problema, vai ver a origem do problema, é a irmã. Vai ver a origem do problema, é o tal irmão. Vai ver aonde saiu aquela fumaça, no mesmo lugar que você viu da outra vez. Pessoas não nascidas de novo, pessoas que não são regeneradas, pessoas que não são transformadas, são os maiores problemas dentro das nossas igrejas. Pessoas que não obedecem, pessoas que não são salvas. Além disso, ela está falando de pessoas que não são salvas dentro da igreja. Nós temos muitos. E Abacuque agora entra em desespero. Olha o versículo 4. Por esta causa, a lei afrouxa e a sentença nunca sai. Parece que a gente está vivendo essa época mesmo, né? Quanta injustiça na terra, quanta injustiça no meio dos políticos. O cidadão, ao invés de ser justificado, ele é injustiçado. E Abacuque começa a dizer: aquilo que deveria ser feito de forma correta, a lei se afrouxou. A sentença correta que deveria sair, não sai. A pessoa que deveria receber a disciplina, a correção, baseada na lei, baseada na palavra, se a palavra afrouxa, se a lei ela é afrouxada, o que vai acontecer? A sentença nunca vai sair. É por isso que você vê pessoas que dormem e acordam numa vida de iniquidade, de pecado, de corrupção, de mentira, na pornografia, no roubo, em tudo que é ilícito. Por quê? Porque tem a lei, mas a lei não é aplicada na igreja. A sentença não é aplicada àquela pessoa. Aí a pessoa continua da mesma maneira. Mas tem que ter um Abacuque vendo tudo isso. Meu Deus. Tem que ter um Abacuque com visão espiritual para olhar e clamar e dizer: Senhor, a lei está se afrouxando. A Bíblia não está sendo aplicada na igreja. A Bíblia se afrouxou. O pastor não está aplicando o devido corretivo na igreja. E aí o que acontece? A sentença nunca sai. Meu Deus. Porque o ímpio cerca o justo. Meu Deus, Abacuque, deixa eu ver quando que Abacuque escreveu aqui. Ah, ele escreveu no ano de 2025. Está escrito aqui. A carta do profeta Abacuque, aqui ó. Ano depois de Cristo, 2025. Parece nosso tempo, né? Não muda nada no meio da humanidade. Judá estava completamente desaprovado. Trazendo para o contexto de hoje, a lei afrouxou. A Bíblia já não tem mais a primazia na igreja. Se sobrar tempo, você prega. Se sobrar espaço, você fala alguma coisinha aí para ir. Só para fechar o tempo de encerrar e dar bênção apostólica, amado, pelo amor de Deus. Em
Jesus caia por terra esse demônio. A lei não pode se afrouxar dentro da igreja. A lei precisa ser aplicada. A lei precisa ser aplicada, porque senão nunca ninguém vai cair na real. Vai entrar no adultério e vai embora no adultério. Vai entrar com a amante e vai embora com a amante. Vai entrar com a pornografia, no vício da pornografia, vai embora no vício da pornografia. Vai entrar mentiroso, sai mentiroso. Vai entrar corrupto em 71, compra e não paga, vai embora da mesma maneira. É claro que nós temos também que entender que a parábola, né, da semente, a semeadura, nós sabemos que existem corações muito endurecidos. Jesus avisou que vão ter pessoas que vão ouvir os sermões mais lindos, mais cristocêntricos, mas não vão se converter. Que maluquice é essa? Vão ouvir falar de Jesus de manhã à noite, mas não vai optar por seguir a Jesus. Que maluquice é essa? A nossa igreja está cheia de maluco assim, que escuta sermões lindos e não se converte. Não mudam a sua postura diante de Deus. E aí o ímpio cerca o justo. Olha aí. E aí qual é o resultado? O juízo é pervertido. Marlene, será que dá para servir a Deus assim, desse jeito? Dá. Primeiro que eu sou luz. Aleluia. Eu sou luz no meio das trevas. Eu tenho que ser sal. Eu tenho que dar sabor. Amados, entenda uma coisa. Jesus não deixou nada enganado. Jesus falou que nós estaríamos junto com o joio. De repente aqui hoje nessa manhã tem joio. Está ouvindo o sermão, mas não vai se converter. E aí fazer o que com essa pessoa? Vai enlouquecer a gente? É o que eles querem. E Abacuque fala, o juízo sai totalmente pervertido. Mas é uma verdade. Enquanto você espera uma sentença que a liderança vai dar, não, muito pelo contrário. Ao invés de dar uma sentença, um corretivo, não consagra da direção de igreja. Ao invés de deixar no banco, é igual aqueles presos, ficam com cara de santo, aí dá a condição de liberdade. Põe uma tornozeleira só para acompanhar os passos dele. Aí põe para disciplinar no banco, aí fica querendo fazer tudo. Aí a liderança, se não tiver visão de Abacuque, volta pro teu cargo, volta, vou te consagrar um cargo maior. O juízo sai pervertido. A gente fica orando ali, Senhor, dê visão à liderança, dê visão à liderança, dê visão à liderança, dê visão à liderança. A gente fica torcendo. O juízo sai todo pervertido. O que era para ser feito, não é feito. Por quê? Porque a lei afrouxou. Eu já estou partindo para o final. E quando chega no versículo 5, eu acho que é a resposta que todo mundo espera, né? É quando Deus se manifesta para dizer, calma, Abacuque, calma, você não tem noção. Você está pedindo isso, eu vou dar para esse povo algo pior do que você imagina. Você está pedindo uma correçãozinha? Não. Eu vou usar um povo pior do que eles para tratar eles. Mas como assim? Judá está tão pervertido? Tem alguém pior que Judá? Tem. Eu vou levantar os caldeus. Deixa que eu sei trabalhar. O que você está querendo? Você está com muita piedade. Deixa eu fazer do meu jeito. Porque quando eu entro, eu faço direitinho. Abacuque, aqui é do teu coração. Aqui é da tua alma, Abacuque. Você está orando para eu fazer assim, mas eu não vou fazer assim. Eu quero disciplinar esse povo de forma mais pesada. O que é isso? Deus disciplina de forma mais pesada? Disciplina. E olha o que Deus fala para Abacuque. Versículo 5. Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos. E maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis.
for contar. Deus começa agora a falar: Abacuque, continua orando, mas eu vou fazer do meu jeito. Meu Deus. Continua orando com a tua piedade, com a tua misericórdia, mas eu vou entrar do meu jeito. Amados, a questão toda é que nós somos muito piedosos. Nós somos pessoas muito misericordiosas. E onde Deus quer entrar com justiça, juízo e coisa pesada, Ele já vai preparando o nosso coração. Muitas vezes não é o que a gente... Uma vez eu recebi uma determinada... Orando por uma pessoa próxima a mim. E eu fui numa determinada igreja, uma amiga minha. E Deus entregou uma revelação para mim, profecia. E no meio dessa revelação, Deus falou assim: não peça misericórdia por ela. Não peça. Não precisa nem dizer que eu chorei. Por quê? Porque a gente sempre quer o melhor para a pessoa. Só que Deus olha o coração e vê que aquela pessoa não está resistindo a Deus e não está querendo mudança. O pior de tudo é que a gente lidar com pessoas que não querem mudança. Entra o ano e a mesma pessoa, é a mesma borrachuda, rabugenta, bruxo, é a mesma pessoa. Meu Deus. Por isso que Deus fala: olha, eu vou fazer algo que quando contar, você vai dizer: eu não vou nem acreditar. Que vós não crereis quando vos for contado. Porque eis que eu suscito os caldeus. Ele vai começar agora a tocar nos caldeus. O povo da Babilônia. Povo ímpio. Povo mau. Corrupto. Nação amarga. Olha o que Deus fala. E apressada. Ou seja, violenta. Meu Deus, não deixa eu cair na mão desse povo não. Mas se for necessário, vai cair. Eis que suscita os caldeus, nação amarga, apressada, que marcha sobre a largura da terra. O que quer dizer isso? Hábil, tem habilidade, rápido, de prejudicar, de destruir. Porque para marchar sobre a largura da terra tem que ser veloz. E Deus vai preparar exatamente esse tipo de povo. Um povo ruim, um povo amargo, apressado. Por quê? Porque a gente quer dar coisa boa, não quer libertação. A gente quer ensinar a verdade, não quer mudar. A gente quer mostrar o caminho, não quer ser transformado. Então vamos mudar o remédio? Né? Vamos mudar o remédio. Então qual é o remédio? Povo ruim, amargo, apressado, veloz, que corre a largura da terra para possuir moradas não suas. E quando chega no versículo 7, Deus ainda faz questão de dizer mais um pouquinho como era o povo que Deus liberaria para transformar Judá. Horrível e terrível é. Dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Eu fico imaginando Abacuque ouvindo e pensando: como pode ser isso? Como que Deus, por que vai usar alguém pior do que Judá? Porque Judá não é tratado com melzinho, Judá não é tratado com carinho, Judá não é tratado, não muda com profecia divina, revelação de verdade. Judá não gosta da verdade, Judá não gosta de palavra revelada, Judá não quer se render à palavra revelada, Judá não quer aceitar a profecia de profeta de Deus. Então o que vamos fazer com Judá? Suscitar os caldeus, povo ruim, terrível, veloz. Aí sim eles vão ser transformados depois de uma grande prova. E aí Abacuque começa a ouvir isso. E quando passa no capítulo 2, amado, eu não vou ler, é muito interessante, porque ali a gente vê vários ais. E dentro da Bíblia, quando você... a palavra ai representa justiça, juízo. Ai dos que vierem escândalo. Ai dos que ai. Toda vez que tiver um ai na Bíblia, está apontando para juízo. Quem gosta de fazer escândalo aqui, está correndo sério risco de ser julgado e sentenciado à condenação eterna. Porque ai dos que vierem escândalo.
Então aquele contexto é justiça de Deus. E aqui no capítulo 2 de Abacuque tem vários ais. Ai, tudo que eles faziam, tudo que Judá fazia era ai. Eles estavam completamente sentenciados ao juízo de Deus. Mas o que acontece? Tinha alguém orando, tinha alguém clamando. O profeta Abacuque clamava, Deus ouviu, Deus respondeu, mas Deus não atendeu do jeito que Abacuque esperava. Deus falou, tá bom, Abacuque, você vai ver entre as nações e você vai se maravilhar. E a pergunta é, por que Deus falou para Abacuque que ele iria se maravilhar, né? Que coisa, hein? Vede e maravilhais, vede e maravilhais e admirai-vos. Meu Deus, isso aqui é terrível, amados. Porque eu realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis. Sabe quando você chega, amados, eu já ouvi tanto testemunho de pessoas que tiveram que passar mesmo pela mão dos caldeus, no sentido figurado, que depois que eu encontrei ele ainda estava transformado. Anjinho, uma coisa assim tão celestial, que eu falei, meu Deus, valeu a pena. Mas se fosse do jeitinho que eu estava pedindo a Deus, não ia acontecer aquela transformação. Porque Deus conhece o caráter, Deus conhece a mente, Deus conhece a história da pessoa, Deus conhece o contexto de vida da pessoa. E aí depois que Abacuque ouve tudo aquilo, no capítulo 2, todo aquele cenário que eles estavam vulneráveis mesmo diante de Deus, mas no capítulo 3, o profeta ele começa a fazer uma oração, mas eu não quero ler essa oração toda, eu quero ir lá no 17, por gentileza. Ele vai começar a fazer uma oração, falando sobre as nações, a aflição, enfim, é tudo muito lindo, porque ele vai escrever uma oração falando acerca do que Deus preparou para mudar Judá. Ele vai cair a ficha de Abacuque, ele vai entender. Aqui só quero ler só o 2, quando ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Por quê? Porque a ira de Deus viria sobre Judá. E Abacuque só falou assim: lembra da tua misericórdia? Não mata todo mundo, não pode até quebrar tudo, mas não mata não, deixa salvo, só deixa vivo, deixa respirando. É mais ou menos isso que Abacuque está falando. Está vendo como a gente muitas vezes não entende o tratar de Deus na vida das pessoas? E aí quando chega no versículo 17, eu começo a encerrar aqui. Aí depois de toda essa oração, ele termina a oração dizendo assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, era o quadro de Judá, nem haja fruto na vide, era o quadro de Judá, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam um mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele estava dizendo tudo isso aqui, ainda que Judá tenha falhado no propósito, ainda que os pastores de Judá se corromperam, ainda que a igreja se corrompeu, ainda que os irmãos se corromperam, ainda que esse se corrompeu, esse se corrompeu, eu todavia me alegrarei no Senhor, eu vou confiar no Deus da minha salvação. O cenário pode estar terrível, mas todavia eu me alegrarei no Senhor. Aquilo que eu esperava, a figueira não floresceu, Senhor, por quê? Eu investi tanto nessa pessoa, mas a figueira não floresceu, mas eu me alegrarei
continuarei no púlpito ensinando a igreja. Eu continuarei toda terça-feira arrumando a mesinha. Aleluia, glória a Deus. Preparando as irmãs, cantando, fazendo tudo que tem que fazer terça, quarta, sexta, domingo. Eu vou continuar. Ainda que tenha povo corrupto na igreja, todavia eu me alegrarei no Senhor. Continuarei fazendo o que eu tenho que fazer. Aleluia! Que Deus abençoe a igreja. Até aqui o Senhor me deu. Que sejamos abacuques, sensíveis, que a gente veja o pecado. Amado, está em pecado, está em corrupto, por favor, não põe na mesa de oração, não. Não põe no altar, não. Se você sabe que está tudo desconcertado, não segura só para agradar, não. Clame ao Senhor, que Deus entrará com uma grande obra. Que Deus abençoe e eu agradeço, Eliane, em nome de